Olá, pessoal, boa tarde. Que alegria poder tê-los aqui conosco. Alegria poder ter a Josi, né, que é a nossa convidada dessa roda de conversa, desse espaço tradicional do Grupo de Relações Raciais e Psicanálise do ESIP. E com muita alegria nós te recebemos. Josi, que bom que tu aceitou nosso convite. Temos certeza que será um encontro memorável. E eu quero te apresentar, assim, né, para o grupo, falar um pouco de ti. A Josiane Barbosa Oliveira, ela é psicóloga e psicanalista, é graduada em psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, da USP, especialista em psicologia escolar e clínica, e como psicóloga escolar, ela foi sócia proprietária do Centro de Convivência Infantil SESI e do Centro de Reabilitação e Socialização da Criança Especial, professora de ensino médio e magistério, trabalha com formação de educadores e grupo de pais. Como psicóloga clínica, ela atende crianças, adolescentes e adultos, fez formação em psicanálise pela IPA, Instituto Internacional de Psicanálise, sendo membro associada da Sociedade Brasileira de Ribeirão Preto. Ela é integrante do programa Sankofa e dessa mesma sociedade. E ela atua em movimentos sociais, principalmente relacionados à causa de estudos das relações raciais. Ou seja, tudo a ver conosco e temos muito a aprender contigo, Josi. Boa tarde. Eu esqueci de colocar, e quando eu esqueço de colocar algum item, eu fico pensando, né, psicanaliticamente, o que será que eu esqueci de colocar, né? Esqueci de colocar que eu estou atualmente na diretoria de comunidade e cultura, né, da FEBRAPS, né, e pensando, nossa, por que será que eu não coloquei? Acho que por conta dos desafios que essa posição nos coloca, né? Principalmente na questão, né, de trabalhar as ações afirmativas. Geralmente, quando eu começo uma fala, né, eu vou olhar para alguma situação relacionada com os negros na nossa sociedade. E eu fico assim pensando, será que vai ter um dia que eu não vou ter nenhum caso da semana? Eu sempre fico pensando, será que naquela semana que eu for falar não vai ter nenhum caso? Não aconteceu ainda, né? Não aconteceu ainda. Porque qual que é o caso dessa semana? O caso dessa semana, gente, é o caso Vini Júnior. O caso dessa semana é esse. O que será que aconteceu para o melhor jogador do mundo não ganhar uma bola de ouro? A gente pode assim, ir, né, no olho rápido e pensar que é só mais um caso de racismo. É só mais um caso de racismo. Mas não é, né? Não é só mais um caso. Ele é essa é uma situação de muitas mensagens. Li vários posts, vi várias pessoas comentando, e uma das coisas que me chamou a atenção foi a postura de alguns jornalistas espanhóis que dizem, quem sabe agora o Vini vai aprender a se comportar. Não sei se vocês viram essas observações, mas foram muito frequentes, né? Quem sabe agora ele vai aprender a se comportar. O prêmio dado ao outro jogador, né, o Rodri, foi um prêmio dado a valores, né? 1000 pontos de interrogação. Mas existe uma ideia de que um comportamento negro deve ser esperado. Será que a gente tem que esperar mesmo? Como é que é essa história? O que será que tem atrás de uma expectativa de comportamento das pessoas negras? É uma expectativa colonialista? É uma expectativa de obediência? É uma expectativa de silenciamento? Que expectativa é essa? Claro que eu não vou responder. Isso é só para dar o start
para a gente começar. Roda de conversa, gente, para mim, é igual a uma roda de samba, né? Então, a gente vai tocando uma, tocando outra, canta junto, né? Espera um pouquinho, faz um compasso. E é nesse ritmo que eu quero levar a gente. Mas só que a gente tem que dar um start, né? Porque sem start tem hora que a gente fica meio perdido, né? Então, o meu start, ele se chama assim: 5 questões quando o tema é psicanálise, relações raciais e ações afirmativas. Primeira questão: a psicanálise quer os negros e os negros querem a psicanálise? Segunda questão: quais pontos para reflexão nas emergências de racialização para encontros entre psicanalistas brancos e analisandos pretos? Psicanalistas brancos e analisando os brancos, psicanalistas negros e analisando os brancos, psicanalistas negros e analisando os negros. 3. Que tipo de formação podemos requerer para nosso trabalho psicanalítico, considerando as relações étnico-raciais? 4. Que tipo de resistência podemos encontrar e ou esperar nesse trabalho analítico? 5. Onde incluir o contexto social? Para a gente continuar um pouquinho, né, esse ritmo, eu vou dar uma palavrinha de cada uma dessas questões e depois já abro para a gente poder conversar. A psicanálise quer os negros? Os negros querem a psicanálise? Quando a gente olha um público notadamente interessado em psicanálise, a gente vê uma predominância de pessoas brancas. Quem olha isso? Em geral, as pessoas que já têm uma ideia de racialização. A ideia de racialização, gente, é uma ideia nova. É uma ideia pós-1980. Vamos pensar que 1980 foi ontem, né? Então, faz muito pouco tempo que a gente tem tido o hábito, os espaços para falar de racialização. Eu sou da década de 60, né? E como é que era na minha geração, né, quando eu fiz universidade, quando a ideia de racialização era alguma coisa sobre a qual não se conversava. Falar de qualquer pessoa branca ou negra era tocar num assunto tabu. Era trazer alguma coisa que, de alguma forma, era ofensiva para as pessoas. Então, a gente não falava sobre o que era ser branco, o que era ser negro, a gente não falava o que era ser mestiço, e existiam, né, nos vocabulários comuns, uma série de palavras que até tentavam dar conta, né, dessa racialização, mas sem falar na existência dela. Não havia, então, uma preocupação de uma psicanálise racializada, ou como a gente chama hoje de uma forma mais estudada, mais elaborada, de uma psicanálise implicada. Não havia. Então, quando os negros eles buscavam a psicanálise, eles entendiam a psicanálise como algo restrito, elitista e universal. Alguns de vocês que já estão aqui há muito tempo vão falar assim, nossa, mas ainda existe pessoas que pensam na psicanálise universal? Gente, muitas pessoas.
Muitas pessoas. Eu não vou falar a maioria, porque eu não fiz pesquisa, então eu não sei exatamente o número. Mas é muito forte ainda o tanto de pessoas que pensam a psicanálise universal, e quando você separa negros e brancos, ou brancos e não brancos, e aí você considerando a variedade, né, indígenas, né, imigrantes, refugiados, quando você fala disso, você atinge de chofre essa universalidade que as pessoas querem manter. Então, o que quer a psicanálise dos negros, ou os negros querem a psicanálise, é uma pergunta extremamente ampla. Não sei se vocês olham as diversas correntes que trabalham psicoterapias de pessoas negras. Muitas delas não são psicanálises. E essas correntes, elas visam principalmente o reforço de ego. Vocês têm observado isso? Não trabalham uma psicanálise reflexiva, analítica. Trabalham, né, a estrutura egóica. Então, olha, você é potente, você é capaz, você consegue. E por trabalhar justamente esse reforço, muitas vezes são correntes mais admiradas pelo povo negro. O povo negro muitas vezes vai buscar a psicanálise e ele encontra, dentro daquela universalidade, pouco acolhimento para as angústias que passem pelas questões raciais. A psicanálise nem sempre prepara para a pessoa negra um olhar para as dores específicas do nosso povo. Nosso povo é um povo que traz sequelas, né, de muitos séculos, né, de desvalorização, né, de projeções, e essas sequelas têm um papel predominante ali na relação. A psicanálise quer esse negro? Ela considera esse negro que tem questões específicas para trabalhar? E o negro, ele busca na psicanálise isso, questões. Mas a segunda questão, como é que a gente faz quando a gente contrapõe diversos encontros entre pessoas racializadas? Se eu trabalho, por exemplo, um analista branco com um psicanalista branco com um analisando preto, negro, ele precisa de alguma questão específica para identificar o que está acontecendo com o analisando dele? É tudo questão, é tudo para a gente conversar. É importante ele ter esse arsenal, é importante ele ter esse equipamento, essa instrumentalização, porque muitas vezes a pessoa negra, ela não tem noção que aquele sintoma que ela está exibindo não é um sintoma só dela. Muitas vezes ela não tem noção que aquilo que ela está vivendo é alguma coisa ou transgeracional ou social. Não sei quem vocês já atenderam, não sei qual a experiência de vocês, mas muitas vezes, quando o analista aponta, né, faz uma interpretação, faz um acolhimento, né, destrincha uma questão, ele abre um universo para a pessoa. Porque a pessoa até então, ela estava pensando de forma individual e não coletiva. Estará o analista branco instrumentalizado para perceber esses pontos? O analista branco com um analisando branco, é necessária a racialização? Ah, não, mas a gente estava falando de negro precisava, mas um branco com branco, será que precisa? Sim, precisa, porque os aspectos da branquitude também são opressores para os dois. Estará o psicanalista branco equipado para trabalhar a branquitude do seu analisando branco?
E por que é importante trabalhar a branquitude? Porque enquanto a gente não trabalhar a branquitude, os reflexos dela sobre a negritude vão ser intensos. E como é que a gente vai poder lidar com isso? Um analista negro, um psicanalista negro, com um analisando branco, como é que é essa relação? O que o analisando branco espera do psicanalista negro? O que o psicanalista negro espera do analisando branco? O subtexto da relação, ele é muito forte. O subtexto da relação, ele é colocado desde o primeiro instante. Desde a hora em que a pessoa escolhe e faz o telefonema, ou manda mensagem, existe o subtexto interracial. E como é que esse subtexto está sendo trabalhado? O psicanalista negro com o analisando negro. Quais as projeções realizadas de um para outro e de outro para um? E quanto essas projeções vão acontecer? Então, de repente, o psicanalista negro, ele pode querer que o analisando negro seja muito melhor que ele, que não sofra as dores que ele sofreu. Ou o analisando negro, ele pode projetar no analista a vitória que ele almeja. Como é que é isso? Como é que são as relações que vão acontecer interraciais entre os dois? Terceiro ponto, né? Que tipo de formação podemos requerer para nosso trabalho psicanalítico, considerando as relações étnico-raciais? São muitas, e eu tenho certeza que todo mundo aqui vai falar outras além dessas que eu elenquei. Primeira questão, né? O que é letramento? Né? Vocês já vêm discutindo muito isso. O que é letramento? Letramento é a condição de construir uma nova narrativa sobre toda a história da África e afro-brasileira durante esses 300 anos. Essa é a função do letramento. Um analista, um psicanalista, que olhe as questões étnico-raciais, ele deve estar em contínuo letramento. Por que contínuo? Porque algumas dos nossos aprendizados, eles foram tão bem colocados durante toda a nossa vida, que mesmo a gente passando constantemente, né, por averiguações, a gente descobre coisas novas. Né? Então a gente vê uma história, depois a gente vê de novo, e a gente vê outra vez, e a gente vai gradualmente ressignificando a nossa história. Então, quando eu penso, por exemplo, na disposição das pessoas reaprenderem, né, sobre história da escravidão, sobre a história do Brasil, sobre como a escravidão construiu o Brasil. Quando eu vejo a disposição, eu sinto muitas resistências. Parece que a pessoa viu uma aula, viu uma palestra, pronto, já entendi. Não, gente, a gente não entendeu. A gente volta, né, e volta de novo, e volta outra vez, e cada vez aprendendo um ângulo, aprendendo uma versão, a gente vai ampliando, né? Essa formação, ela é básica, junto com os conceitos psicanalíticos que a gente vai aprendendo. Então, à medida que a gente é mais letrado, à medida que a gente tem essa narrativa modificada, a gente pensa nos mecanismos da psicanálise acontecendo de forma atuais naquele indivíduo em especial. Então, é uma formação que a gente precisa estar o tempo todo exercitando para poder olhar de uma forma mais profunda. E não tem como, né, dentro da psicanálise, a gente fazer isso só individualmente. A gente tem que fazer isso via as nossas análises pessoais e via os grupos que a gente frequenta. Que tipo de resistência, o quarto item, que tipo de resistência podemos encontrar
ou né, esperar nesse tipo de trabalho, né, racializado. Toda transformação, ela traz algumas resistências das condições anteriores. E não é assim por maldade, não é por um movimento, né, orquestrado, não, é porque é mudança, né? E dentro dos esquemas de acomodação, aquela mudança, aqueles estados, mesmo que estados ruins, mesmo que estados desagradáveis, eles promovem uma sensação de segurança. Então, quando a gente fala, né, de racialização, quando a gente fala de abertura de espaços para pessoas negras, as pessoas não sabem o que vão fazer com isso, né? Algumas pessoas podem falar assim, mas Josiane, a gente já trabalha há tanto tempo, será que as pessoas não acostumaram? O que eu vejo é que não, né? Larissa estava lá na FEPAL também, né? E a gente no congresso, existem, quem foi, por exemplo, há 10 anos no congresso, hoje vê muito mais pessoas negras, né, Larissa? Mas ainda é muito, muito baixo. Então, as pessoas não estão ainda acostumadas. E justamente por não estarem acostumadas, elas têm uma resistência a entender que aquele espaço é também de pessoas negras. Então, muitas situações existiram relatos, né, de estranhamentos, né? Estranhamentos que, de alguma forma, né, causaram desconforto em quem os recebeu e, num segundo momento, em quem foram os autores das discriminações. As resistências são esperadas. Nós temos o que fazer com elas? Temos, né? O enfrentamento constante, a denúncia constante, a observação constante, o nosso trabalho constante, a apresentação de trabalhos, né, científicos constantes. Se alguém aqui me perguntar, você acha que quanto tempo isso vai demorar? Eu não sei, né? Por quê? Porque desse tempo que a gente está trabalhando, eu já acho que teve muitas melhores. Acho que teve. Eu sou daquelas que registra, né, uma mudança bem interessante, e eu acho que a tendência é aumentar ainda mais essa mudança. E o quinto ponto, né, que é onde incluir o contexto social? Em tudo, gente, em tudo. E talvez essa seja uma das questões que mais traz resistência. Falar de ações afirmativas é incluir um contexto social, porque as pessoas negras no Brasil, elas são maioria, né? 56%, segundo o IBGE, 56% entre pretos e pardos. Muita gente discute essa soma, não vamos discutir aqui, só vamos partir de um dado objetivo, né? E essas pessoas, em sua maioria, pertencem a classes ditas populares, né? Então, quando você inclui essas pessoas, quando você nos inclui, você está incluindo, sim, o social. E esse social é muitas vezes temido por inúmeras razões, que depois a gente pode até conversar, mas quando a gente inclui o social, a gente está trazendo a cultura negra, a gente está trazendo a literatura negra, a gente está trazendo todas as questões de manifestações religiosas, né, manifestações de rituais, de dança, e trazer isso para o nosso meio tira essa característica meio europeia que muitas vezes a gente introduz nos nossos ensinamentos, né? Muita gente já falou isso, vocês sabem também, com certeza, né? O quanto a gente não desiste, né, de citar os estudiosos europeus. E como a gente tem dificuldade de citar os estudiosos brasileiros, né? Trazer essa perspectiva étnico-racial também é olhar para o nosso povo e fazer uma psicanálise ligada nesse povo, né? Nessa nossa
cultura que é, sim, mesclada, né? Mesclada de muitos aspectos, uma cultura que não tem uma identidade única, e a tônica do terceiro milênio é a diversidade, né? Então, a gente não tem também que querer, né, uma homogeneização, né? São esses os pontos que eu elenquei para a gente dar o pontapé inicial, né? Passei 5 minutos do que eu queria, mas eu acho que dá tempo da gente conversar bastante, né? E aí, pessoal? Achei bastante instigante, assim, né? Esse teu olhar, as tuas provocações, principalmente, né? A gente já teve pensando sobre isso e falando, mas quando tu traz, assim, né? De que um analista branco, né? E um analisando branco, a gente não considera que precise se falar sobre racialidade. E esse é um ponto que fala dessa neutralidade e dessa, digamos assim, dessa universalização, né, em que a branquitude está colocada, né, como padrão hegemônico humano. Então, o quanto a psicanálise, né, enquanto tratando também a todos de uma forma universal também, sem considerar o social, porque quando a gente considera o social, a gente inclui, né? A gente consegue fazer uma inclusão, consegue fazer uma leitura das subjetividades, né? E não assim somente pela leitura do sujeito universal. Isso não descaracteriza a potência da psicanálise, o quanto a psicanálise consegue ser um instrumento também, né, para fazer esses entendimentos, né. Eu acho que para começar, eu quero te falar que isso me chamou atenção, né, do quanto a gente não faz essas considerações, assim, né, Clarissa. A gente começa assim, um a um, depois a gente vai juntando, né? Você já sabe como é que funciona. Então, não vou entrar em política, porque não é o nosso objetivo, mas vocês, com certeza, aí do Sul, acompanharam também a eleição da cidade de São Paulo, né? Com a emergência, né, de um político que se denominava ex-coach, né? E aquela expressão, estou trazendo ele, né? Porque é a expressão da branquitude, né? Então, você vai ser vencedor, você vai ser aquele trabalhador, você vai ganhar, você vai ser rico, você vai ser milionário, você vai ter uma família normótica, você vai ser excelente marido da sua esposa, na qual você vai mandar, né? E você, né? Então, todo aquele perfil que ele trazia, ele é um perfil opressor, né, gente? Vocês sabem o tanto, o Brian tá aqui, o Fernando também tá aqui, para não deixar a gente mentir sozinho, né? Porque não deve ser fácil ser aquele homem lá, né? Fica assim, ó, um homem de sucesso. Um homem, para ser homem, tem que ser assim, 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 e coloca aquele modelo, né? Que a Mara já falou, hegemônico, né? Que é muito difícil seguir. Então, é um delírio nosso, é uma ingenuidade nossa, quando a gente pensa que a branquitude para os brancos não é um peso. É um peso. Não é fácil para os brancos atingirem aquele ideal que não vai acontecer aquele ideal. Então, quando você entende a racialização, essa racialização ela vai ser entendida em todas as manifestações dela, né? Esses dias eu vi uma mulher indígena da cidade de São Paulo e ela contando que a avó, né,
um dia ela perguntou para avó, vovó, nós somos índios? E que a avó falou assim, fala disso não, né? Como se ela falasse, se ela assumisse, né, a racialidade, isso fosse trazer um prejuízo para ela na escola, nos amigos. Então, era um segredo que ela não tinha que contar. Então, a racialização, em todas as manifestações dela, ela é, muitas vezes, alguma coisa que precisa ser trabalhada. Então, quando a gente vê a supremacia branca, ela é uma questão a ser trabalhada, assim. O analista está preparado para trabalhar a supremacia branca? E aí você citou também, Mara, a questão das subjetividades, né? Gente, tem tema mais bonito que esse, né? A subjetividade. Como é que a gente constrói a subjetividade? Né? A subjetividade, ela é de início calcada na nossa experiência, né? Na nossa experiência sensorial, né? No que a gente percebe ali, ainda não simbolizado, né? E ela vai ter essa vivência forte, né, primitiva, depois ela vai se transformar em palavras, quer dizer, vai ter toda a questão simbólica, e depois ela vai se transformar em prática, né? E esse processo inicial, né, que uma primeira vivência, uma primeira simbolização, uma primeira prática, ela vai se renovando, ela vai continuando, ela vai novas vivências, novas simbolizações, novas práticas ao longo da vida, tecendo, né, organizando, contornando uma subjetividade. Quando a gente às vezes chega para análise, né, e isso varia, né, eu estou atendo criança, então às vezes chega ali com 6 aninhos, né, 7 aninhos, né, às vezes com 30, às vezes com 60. Quando a gente chega na análise, a gente tem uma subjetividade. E é através dos poros dessa subjetividade que a gente vai trabalhando, reformulando-a, né, trazendo aspectos que podem ser ampliados, melhorados, né, requestionados e muitas vezes construídos, né? A racialização, ela vai atuar em todos eles, né? Tanto nas vivências iniciais, quanto nas simbolizações iniciais, quanto nas práticas. E é disso que a gente está falando, quando a gente está falando dessas múltiplas relações. Larissa. Pessoal, a internet está meio instável aqui, então se eu congelar, vocês já sabem. Uma coisa que me inquieta bastante, né, em termos de branquitude, é o quanto sempre são os negros que têm que assumir a linha de frente para que as mudanças aconteçam, né? Na própria FEPAL ali, né, Josiane, eu estava observando quais são as instituições que têm ações afirmativas, principalmente aquelas que têm pessoas negras atuantes. Ribeirão Preto, né, no teu caso, o Rio de Janeiro, com a Vânia, né, e aqui a Brasileira de Porto Alegre, com o Inácio. O quanto, assim, né, a branquitude não só responsável, né, por todo esse passado, isso, assim, não assume, né, a linha de frente, né, não... parece, assim, ó, que só as pessoas negras puxando é que isso é possível, né? Aqui no ESIP a gente tem a Mara, que está com a gente desde o início aqui das nossas ações afirmativas. Eu me questiono muito, assim, se a gente teria o sucesso que a gente tem dentro do ESIP se a Mara não tivesse com a gente, sabe? Então isso é algo que me inquieta bastante. Eu não vou me lembrar exatamente do texto do Brecht que fala isso, né? Mas a ideia é muito interessante. E a ideia é assim, enquanto o sofrimento está longe, você consegue ter uma isenção. Na medida em que você pessoaliza o sofrimento, você não consegue mais ter isenção, né? Você se identifica com o sofrimento. Então, eu penso que muitas instituições
onde existem negros, você pessoaliza, não fica uma causa. Existe uma pessoa de carne e osso, existe, né, você entende que realmente não é abstrato, que aquela pessoa, ela tem uma condição de troca, tal, e você assume um pouco mais, justamente por entender que não é algo sem rosto, né? Então, eu acho que isso aí é uma justificativa, de alguma forma, porque algumas instituições precisam, né, dessas pessoas. Mas, independente disso, eu diria que nunca, em nenhum momento da história do Brasil, os negros ficaram apáticos. Nunca, né? Sempre a gente teve pessoas que trouxeram a sua voz para a luta. Semanas passadas, no começo de outubro, estava tendo a Flip, né, de Paraty, né? E teve uma porção de gente muito boa lá na Flip, é muito interessante. E o escritor homenageado foi o João do Rio, né? Muito, muito bom, né? A gente leu o João do Rio. O João do Rio, um escritor de 1920, começo do século. Mas junto com o João do Rio, né, ali, par e passo, quem contrapunha, né, e fazia crônicas do Rio também, era o Lima Barreto, no mesmo momento. E o Lima Barreto, até hoje, né, ele tem uma dificuldade de ser reconhecido como um grande escritor. Lógico que é reconhecido, sim, mas não tanto, talvez, quanto ele poderia, se não fossem, muitas vezes por conta, né, se não fosse, não, por conta da denúncia do racismo que ele fazia. O Lima Barreto chegou a ser internado em hospícios, né? E considerado como um negro revoltado. Então, essa questão, né, dos negros apontarem as discriminações e trabalharem, né, com as resistências, ela sempre aconteceu, né? Então, eu falei, né, da década de 80, mas quando a gente pega, né, por exemplo, a Virginia Bicudo é década de 50. Então, ela foi a primeira não branca, não médica, né, e não homem, né, a ser analisada. E foi uma luta intensa dela, embora não tenha falado explicitamente, né, nos textos, da questão da negritude. Ela pincelou aqui, pincelou ali. Mas a luta, a postura dela era uma postura de resistência, uma postura que trazia, né, ao palco principal, né, essas questões disruptivas, né? Ela foi para o exterior, lá no exterior, né, ficou perto de Winnicott, tudo isso mostrando, né, a importância dessa universalização. A Virginia, ela escrevia na Folha da Manhã, um livro que é uma delícia, né, que é Nossas Mentes, né, que eram artigos destinados ao povo em geral, que não era destinado a psicanalista, né, que era artigos assim que traziam. Então, muito semelhante ao Winnicott, que tinha um programa na BBC, também destinado ao público leigo. Então, são, assim, a gente só fazendo uma conexão, né, o povo negro busca sempre esse contato mais amplo com o social, né? Então, essa escrita dela, ela tentava trazer para o dia a dia, né, os ganhos que a psicanálise pudesse oferecer. Mas só fechando, né? Aí você fala assim, por que muitas vezes a branquitude não é ativa? Porque, querendo ou não, existem privilégios irrefutáveis. Então, às vezes, é muito melhor você discutir, né, os problemas da projeção, né,
a questão, a questão dos sonhos, né? Ou, né, os mecanismos de defesa, não sei do que você discutir uma questão que em muitos momentos gera culpa, gera, né, um sentimento assim, tá? E o que eu faço a partir do momento que eu sei disso, né? Então não se quer discutir, né? Essa discussão é uma discussão de resistência. A gente sabe que ainda vai demorar muito, mas a gente convida, porque também sem o grupo inteiro, sem inteiro não, mas sem grande parte do grupo, sem a branquitude, só a negritude, a gente não avança. A gente precisa de todo mundo para avançar. Vamos ver a roda girar aí, então. Vamos direto. Mas fiquei pensando, assim, né, também, que eu ouvi há bem pouco tempo, assim, a questão do mimimi, né? Ah, porque vocês fazem muito mimimi. Não foi para mim diretamente, né, mas foi uma pessoa do ambiente de trabalho e que estava aos prantos, assim, né, dizendo, eu não sou louca, eu não sou louca, né, e eu sinto, mas será que eu tô louca? Não, mas eu não tô louca, porque disseram que é muito mimimi, vocês fazem muito mimimi. Então, fiquei pensando, assim, né, de que essas resistências, né, esses espaços que precisam ser, né, constantemente serem validados, assim, né, no sentido de como abordar também, né, essa situação, porque de uma forma geral é visto dessa maneira, né, de que não, mas somos todos iguais, inclusive eu tenho o padrinho do meu filho, ou Uhum, sei lá, né, o amigo da minha vizinha, sei lá, alguma coisa assim, pegando assim meio, né, jocosamente, uhum, né, não somos racistas, afinal de contas, esse ambiente de trabalho aqui, nós temos vários profissionais negros, então não tem por que se ter esse tipo de atitude é inadmissível, né, deve ser uma questão outra pessoal, enfim, mas a gente não aceita isso aqui, então, precisa-se sim, né, de um letramento, acho que tu falou isso em algum momento, de sim, poder se apropriar dessa história, de poder entender esse contexto social, né, para poder ser acolhido esse sofrimento, né, esse sofrimento que ele não é visto até por essa questão aí que tu falaste, né, que tu confirmaste, assim, a partir da fala da Larissa, de que uhum, existem resistências em virtude das vantagens, né, de ser sim, branco. sim, Então, poder falar assim, minimizar, né, ou dizer sim, que é mimimi, né, a uhum, partir de um sofrimento que a pessoa recorrentemente traz, desde de ser criança, assim, de ser notado o cabelo, o nariz, de muitas crianças quererem uhum, lavar, né, a sua pele sim, para poder tirar a cor, assim. Então, eu vejo assim que, claro, já temos muitos avanços. Nós estamos aqui uhum, com pessoas que estudam, né? uhum,
e que vem se aproximando e tem certeza de que não haverá mudança se nós não estivermos unidos, né, nas relações, tanto brancos quanto negros, mas isso ainda nós precisamos avançar nesse sentido, né, e aí poder, agora as pessoas geralmente lembram, né, da questão da negritude pelo dia 20, esse acho que vai ser o primeiro ano, né, que vai ser feriado, né, Sim, nacional, sim. nacional, né? Aqui no Rio Grande do Sul não era ainda, né, Gurias? Pessoal. Aqui era. Inclusive, o pessoal nem sabe disso, né? Assim, agora, assim, tá rolando um burburinho, tipo, é feriado, como assim, que feriado é esse? Aqui já é há alguns anos. Então, de que é lembrado, de que é falado na mídia e tudo mais, mas não com o aprofundamento que nós gostaríamos, né, a ponto de sentir esse incômodo aí que tu disseste, né? De a pessoa, quando ela percebe essa violência, como nós aqui no grupo costumamos, quer dizer, entendemos que é uma violência, né, ser branco, quando ela não sente essa dor, esse sofrimento, ela não consegue se implicar, né? E aí passa a questão de ser um mimimi, assim. Eu ouvi falar de uma pessoa que é educadora, né? Disse, olha, uma vez eu tanto não sou racista que uma vez eu consegui um convênio numa clínica de radiologia em que fizeram uma radiografia de todas as faces das crianças, com a autorização dos pais, da escola. E aí mostrou, assim, né, fez no Dia da Consciência Negra e tal, mostrando que todos somos humanos, né, todos somos iguais. Sim, mas assim, né, aí tu vai aprofundar, ou seja, a pessoa, de uma forma, claro, não vou desconsiderar que dentro do entendimento, né, da pessoa, ela fez a sua tentativa, né, que realmente somos todos humanos, mas nós precisamos entender que essa cultura que nós vivemos, a partir, né, desses quase 400 anos de escravização que houve, né, não houve uma mudança, né, ainda continuamos na forma social escravista, né, como nós estudamos. Sim. Então, é mais embaixo, né? Muito, muito mais profundo. Você falou tantas coisas, assim, vou pegar algumas coisas, mas vamos conversar mais um pouquinho, né, sobre ela. Então, essa expressão, eu não sou louca. Eu não sou louco, né? Quando a pessoa tem essa sensação, né, que ela não consegue identificar se o que ela está sentindo é real ou não é real, se é com ela ou se não é com ela, isso requer uma troca, isso requer um anteparo de um outro que seja qualquer outro. Esse outro pode ser o pai, a mãe, esse outro pode ser um amigo, esse outro pode ser o professor, esse outro pode ser o namorado, a namorada, esse outro pode ser o filho. Quem vai ser esse outro que vai te tirar, muitas vezes, daquele redemoinho despersonalizado de não saber se o que você está vivendo é fantasia, é perceptoriedade, né? Então, tem várias pessoas negras aqui, né? E eu sempre curto quando tem, assim, para a gente poder trocar. Quantas vezes vocês já não ficaram em dúvida se era com vocês ou se não era? Quantas vezes, né? Então, por exemplo, alguém parou de conversar com você. Você parou mesmo? Alguém não te convidou para a festa. Não te convidou por quê? Não te convidou porque você é chato? Que pode ser, né? Ou porque você não era daquela classe social. Como é que acontece? Então, essa história, eu não sou louco, ou eu sou louco, o que é isso? Esse é um lugar onde o analista pode te ajudar.
você usou também uma palavra, Mara, que é validação, né? Então, muitas vezes, na sessão, o analista valida aquela questão. Ele põe pro analisando, né, alguma medida de reflexão que permita que ele faça o corte, que ele entenda o que é, né, qual a participação dele naquele evento e qual não é a participação dele, né? O que tem de social. Por isso que quando eu fui falando, eu falei também da dor individual e da dor coletiva. Tem dor que é coletiva, né? Então, quando a gente tem um aspecto de letramento, quando a gente entende, né, o que acontece nas relações interraciais, a gente fica, muitas vezes, uma pessoa mais criteriosa, porque a gente vê esses aspectos muitas situações. Às vezes eu tô na discussão, né, com grupos, e as pessoas trazem a mesma sensação de quando estavam sem óculos e quando passaram a usar óculos, né? Parece que a partir do momento que começou a usar óculos, enxerga tudo melhor. E é por isso, né, por enxergar um pouco melhor, que muitas pessoas falam assim, nossa, senhora, vocês vêm de novo com essa conversa, e não, vocês vê racismo em tudo? Não, não é que vê racismo em tudo. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente sabe que ele acontece nas pequenas coisas. Gente, nas pequenas coisas, tem pesquisas, não é achômetro, não. Tem pesquisas que mostram que as babás de creche, que as pajens de creche, elas pegam mais no colo as crianças brancas do que as crianças negras. Vocês já viram pesquisas desse jeito, né? Quer dizer, se existe desde o início, é fantasia, né, de quem sofre racismo? De jeito nenhum, né? Existe toda uma situação que, a partir da consciência, você vai ampliando a história, né, de sentir-se mal, de sentir-se atingido, de sentir-se desqualificado, o que é seu, o que é do outro. A psicanálise, ela vai trazer uma possibilidade do exercício da mente multidimensional. É muito importante pensar isso, né? Nós conseguimos, né, através do estudo, pelas nossas análises pessoais, não ficarmos restritos a um aspecto, a gente ampliar, né? A gente vê multidimensões, né? E ser atravessado por elas. Então, somos indivíduos, mas também somos uma coletividade. Existem questões que nos impactam, né, em termos das nossas crenças, em termos das nossas condições de ações, e como que a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente vai mexer nisso tudo? Então, quando a Mara trouxe, né, esse exemplo dos todos iguais, é você pensar, sim, somos todos iguais num aspecto, e sim, somos todos muito diferentes com as nossas subjetividades que você tinha visto antes. Então, você transitar entre esses dois elementos e transitar de uma forma intensa, transitar de uma forma verdadeira, ampliando cada polo. Vamos lá, Larissa. Você que levantou a mão aí. Sim, eu estava pensando nessa questão social também, né, Josi, que eu acho que ficou apagada da história da psicanálise, a questão das clínicas públicas de Freud, né? Eu conheci a psicanálise já algo muito elitizado, assim, né? E fiquei muito surpresa quando bem mais adiante eu soube das clínicas públicas, né, de todo esse apelo que o Freud já fazia, né, e do quanto a psicanálise foi se afastando, né, e tomara que agora seja, assim, uma retomada, né, daquilo que lá atrás que ficou perdido, né, claro, muitos interesses, né, em jogo, mas tá lá, né, é só a gente pegar para ver que realmente, né, estava lá. E são muitas as tentativas, né? Então, quando
onde eu estou mais ligada, né, que é na FEBRAPS, praticamente todas as sociedades, são 20 federadas, né, praticamente todas as federadas têm clínica social. Isso é um grande avanço, né. Algumas pessoas, por exemplo, a nossa de Ribeirão Preto, ela cobra uma taxa de R$ 90, né, e, assim, a sessão, né. Então, muita gente fala assim, ó, ainda é caro, né, porque se a pessoa vai pagar R$ 90, ela ainda tem. Mas eu acho que são tentativas, né, vão se acumulando essas tentativas. Porque é importante, assim, o próprio Freud, né, as clínicas sociais são de 1918, né, e ele falava que ele primava pela qualidade dos atendimentos. Não é porque era uma clínica social que deveria ter atendimento de baixa qualidade. Então, o que a gente tem procurado é instrumentalizar também analistas, né, para atenderem as clínicas sociais, né, que são realidades diferentes e que merecem ser olhadas de uma forma, assim, cuidadosa, né, valorizando o pensamento, porque, muitas vezes, assim, nas supervisões, as pessoas falam assim, nossa, mas ele pensa isso, mas ele pensa aquilo, surpresas. Não, gente, não, as pessoas, elas pensam em qualquer classe social, né, em qualquer etnia, e é muito gratificante quando a gente consegue fazer esse trabalho, né, de ressignificação, né. Eu tenho medo dessa palavra, que ela ficou desgastada ultimamente, mas é ressignificação mesmo, né, da vida. A Josi tem esse jeito de falar que a gente fica assim, só larga alguma coisa para continuar ouvindo ela falar, né. É muito gostoso te ouvir, Josi. A gente sempre faz roda, né? Então tem gente que às vezes fala assim, depois da roda, fala assim, eu queria ter perguntado isso, queria ter falado isso, tal. Eu sempre, vocês veem, eu tento reduzir, pegar um aspecto, não prolongar, justamente para ter, né, mais gente conversando. Mas eu reconheço que às vezes é difícil a gente falar, né, na roda. Mas não fica, quem tá tímido não fica não, gente, fala aí. Eu tenho uma história que eu gosto muito de contar, e foi uma das mais emocionantes que eu já vivi em roda. E aí a gente estava falando, né, da importância de identificar racismo, da importância de identificar o que esperavam da gente e tal. E era uma roda, era grupo de mães, e era muito, uma periferia muito pobre, né, financeiramente. E aí, no meio da conversa, aquela conversa lá tal, vira uma mãe e fala assim, uma mãe de mais ou menos 30 anos. Nossa, agora eu entendi por que eu saí da escola. Agora eu entendi. Realmente, né? E aí, naquele insight, né, que ela teve, ela falou, eu não vou deixar meu filho sair da escola de jeito nenhum. Ele às vezes pede para sair, eu não vou deixar sair de jeito nenhum, né? E assim, ali, muitas, né, de nós fomentadoras, né, ficamos muito emocionadas, porque falou assim, se tiver isso uma vez por ano, uma pessoa assim, a gente já está realizado, né? Porque é um insight muito importante, né? A pessoa perceber, né,
ali na conversa, que ela só estava realizando o desejo, né, da classe dominante, que precisa fazer trabalhadores subalternos. Então, um tanto de gente vai ter que sair da escola, né? Não vai ficar aprendendo, porque precisa justamente ter trabalhadores que não cobrem muito, né? Então, essa relação, né, intersubjetiva e projetiva da sociedade, ela vai acontecer o tempo inteiro. Aline, vamos lá. Eu estava pensando, antes de tu falar, estava pensando nessa questão escolar, educacional, o quanto que isso nos atravessa, né? Porque nós passamos, não é um ensino fundamental, médio, super, é toda a nossa formação, né, educacional, sem a presença de professores, orientadores, enfim, de pessoas negras. E aí, como se tornam importantes esses espaços, tipo o que a gente está agora, que é quase que um aquilombamento, né? Porque poder te ouvir, né, e saber que existe uma profissional com tamanha capacidade, conhecimento, espaço, enfim, né, discorre de uma forma muito tranquila sobre um assunto extremamente pesado, é um respiro, né? Tu poder assim respirar, tá, ok, então às vezes a gente precisa descansar, mas vamos lá, vamos seguir, porque é necessário e é importante seguir. Porque isso não nos foi dado, muito pelo contrário, né? Nos foi tirado e ainda é tirado constantemente. Né? A própria graduação, eu fui escrever meu trabalho de conclusão, eu queria uma escrita por uma mulher negra, orientada por uma mulher negra, eu não consegui fazer isso. Né? Eu não pude fazer, eu não pude dar essa sequência, mesmo sabendo que seria um trabalho lido por pessoas brancas. Né? O quanto que isso nos é roubado constantemente e é necessário e importante parar, respirar e tá, existem pessoas ali que estão lá, estão falando, estão conseguindo, é possível, né? Porque do contrário, o desistir, ele se torna mais coerente diante do cenário que é posto, né? Essa resistência, né, que é diária, né, nós vamos ter que aprender a fazer, né? Em janeiro, fevereiro, eu fui no Alagoas visitar o Quilombo dos Palmares. Era um desejo que eu tinha há muito tempo e eu realizei, né, no começo desse ano. E foi muito importante, né, por conta de ver presencialmente, né, as marcas da nossa luta, porque é uma luta antiga, né? Então, quando você pega toda a resistência, né, que o Quilombo fez durante mais de um século, você fala, gente, que beleza, né, que maravilha. E é mesmo, assim, é ganhar força, né? Museu é para isso, né, gente? Você vai no museu para entender o passado, para não repetir no futuro, né? Aquela coisa bem... E eu acho que as nossas trocas, elas devem promover isso. Então, quando você falou da escola, né, eu acho muito importante, o marco que eu coloco no Brasil é a instituição da Lei 10.639, em 2002, né? Eu acho que é um marco. Então, embora a lei tenha já, né, 20 e poucos anos, ela não é totalmente implementada no Brasil, mas é uma lei muito importante que nós, psicólogos, também conheçamos, né? Porque o que ela versa? Né? Ela versa, assim, do mesmo jeito que a gente aprende sobre Grécia, sobre Roma, do mesmo jeito que a gente sabe, né, que foi a guerra da secessão dos Estados Unidos, né? Do mesmo jeito que a gente sabe história de tantos países que nem sempre tem a ver com a gente também saber da história da África e da história afro-brasileira, né? Então, isso já está instituído enquanto lei para que a gente aprenda na escola. As escolas ainda estão muito pouco equipadas para, né, fazerem essa implementação. Então,
Você encontra, às vezes, tentativas individuais, um ou outro professor que faz uma coisa, que faz outra e tal, sei o quê, mas a gente está melhorando, né, também. E eu estou dizendo essa questão, porque quando você fala de escola, 64% das crianças negras relatam ter sofrido experiências de bullying. Gente, 64%, gente. Não é 10%, não é 0,3%, é 64%. E eu creio, né, que todo mundo tem alguma história, né? Quando a gente estuda o bullying, a gente estuda vários personagens na cena do bullying. O personagem que sofre o bullying, o personagem que faz o bullying, o personagem que assiste o bullying. A gente estuda esses 3 personagens da cena, né? Então, quando a gente vê a criança negra nessa cena, a gente tem que pensar que ela tem 2 agressores muito fortes. Porque o agressor que faz e o agressor que assiste passam mensagens fortíssimas. Enquanto analistas, enquanto psicanalistas, nós somos aqueles que agridem, nós somos aqueles que assistem. Quem somos? Como é que a gente se coloca, né, na cena que o nosso analisando muitas vezes traz? Ah, gente, tem o autobullying, né? Tem aquela pessoa que ela mesma faz agressões sistemáticas contra si. Não muda nada, porque ali ela é o que faz. Nós somos, às vezes, o que assiste. E dependendo do jeito que a gente interpreta, a gente retraumatiza. E aí? Então, isso que você traz, Aline, né, tem esse dado, né? Quando você fala, nos foi tirado sim, né? Porque quando a gente estuda, né? Então, a gente estuda Beatriz Nascimento, a gente estuda Lélia Gonzalez, a gente sabe que foram intelectuais fundamentais, né? Todas elas trouxeram contribuições incríveis, né? Para a visão da educação, da visão da filosofia, né? Do conhecimento. Então, o que a gente pode fazer para divulgá-las? E aí, né, o seu escrito, talvez você vai ser a orientadora negra de alguém, né? Porque o caminho da representatividade, ele ainda é um caminho inicial, né? Então, aquela... Não, quem tem disso? Quem tem daquilo? Uma vez eu estava fazendo uma fala, né? E aí, no meio da fala, nem sei por que aconteceu, não sei se alguém fez uma pergunta, não sei o que aconteceu. Aí eu falei, né, na palestra, que eu era bolsista da escola particular que eu tinha estudado no ensino médio, e que isso tinha contribuído para eu entrar na universidade pública. Aí uma amiga minha, amiga, né, como a Mara falou, né, eu tenho até um amigo que é padrinho e tal. Aí uma amiga minha branca disse assim, agora entendi por que você entrou na universidade pública. Ou seja, né, estava um quebra-cabeça sem que ela entendesse, né, ela não estava entendendo por quê. Né? Aí na hora que ela ficou sabendo que eu era bolsista, aí ela entendeu, o quebra-cabeça se formou na cabeça dela, quer dizer, a única possibilidade era se eu fosse bolsista. Então, assim, são microagressões racistas que a pessoa nem entende que é microagressão. Ela fala tão naturalmente que ela não entende. Então tá. Então, é assim? É. Então, essa representatividade ainda está apenas começando. Né? Então, temos hoje várias pessoas em todas as áreas, né? E estão crescendo, né? A existência
ações afirmativas fez com que mais pessoas tivessem chegado, e isso foi muito bom, e vai continuar chegando, né? Agora, Josi, quando tu fala ali da mãe, né, naquela roda de conversa ali, que ela entendeu por que ela tinha largado a escola, eu acho muito emocionante, assim, né, porque eu acho que é um movimento de enxergar aonde está o agressor, né, e de que é uma agressão dirigida a um coletivo, né? Então não é porque eu sou burra, porque eu não fiquei na escola, porque eu não consegui aprender, né? Nesse momento se enxerga, né? O agressor se enxerga que é uma agressão contra um coletivo, né? Exatamente. E a gente chama, né, de insight, né? A pessoa não chama, né, de insight, ela viveu ali, né, aquela, uma espécie de epifania, né? Ela viveu assim, entendi. Mas a gente entende que é um insight importante, né? E quantos insights são permitidos, né? Quando a gente se encontra e conversa, né? A sessão analítica, ela é focalizada na promoção de insights, né? Nossa tentativa via interpretação é que a pessoa realize novas apercepções, né? Mas socialmente a gente também tem condições, né, de promover, né? Então, são muitas as emergências, né, que eu coloquei essa palavra no sentido de quando surge, né? Clarificar essas relações que acontecem. Então, são muitas as emergências. Se a gente é atento, a gente vai detectar em muitas situações, né? E as violências, elas seguem, né? Porque ainda hoje, claro, com todo esse movimento que acontece, mas vamos dizer aqui no nosso fazer, né, profissional, psicanalítico, e também como pessoas, né, porque a gente também precisa se implicar, a gente precisa passar por esse processo Uhum. de identificação, né, de poder estar olhando o quanto nos afeta, tanto como pessoas negras, como pessoas brancas, para poder se implicar nessa causa. Mas fico pensando em quantas pessoas, né, não têm acesso a esse entendimento. E essas violências, elas seguem. Mesmo para nós, né, que estamos um pouco mais, assim, na caminhada, né, a gente está num processo, mas a gente, quem sabe, está alguns passos a mais, assim, nessa caminhada. Mas quantas pessoas ainda sofrem, sabe? E como essa pessoa que eu falei, né, não foi um caso Uhum. louca, não foi algo aleatório, eu ouvi essa pessoa falar e eu precisei acolhê-la, né? Eu também, ela chorando, assim, eu precisei, né, me segurar também, mas falar de algo, não, eu vou embora daqui, eu não quero mais ficar aqui, e poder. Uhum. Não, a gente precisa ficar, é ficando que a gente vai conseguir, né? Até me emociona, assim, porque foi uma Sim, situação, né, de profunda dor ali, né? sim. Então, não, esse é o lugar que tu precisa ficar, é aqui, é que tu vai conseguir, né? Mesmo agora doendo, mas daqui um Uhum. pouco tu mesmo vai mostrar resistência, né? E de que tu pode ficar aqui e que esse lugar é teu, sabe? Então eu fico pensando assim, o quanto a psicanálise pode contribuir, né? Vocês falaram das clínicas sociais, né, de Freud, de ampliar isso, né? De Uhum. ampliar, de chegar a pessoas que sofrem, né? E que a gente possa dar esse acolhimento e essas identificações, assim, né? Porque se identificar com. Porque
continuamos ainda identificados, eu digo enquanto sociedade, né, identificados com a branquitude. Né? Uhum. Então, essa virada de jogo, ela pode acontecer ali, né, na nossa sala de análise, né, no nosso processo ali, né? Mesmo com uma pessoa branca, mesmo com um analista branco, né, validando ou acolhendo, né? Uhum. Em todas as interações, né? Em todas as interações, exatamente. O Freud tem uma fala que é a percepção dele sobre o pai não podendo reagir quando era discriminado como judeu. Então, ele era criança e ele percebia que o pai ficava subalterno quando ele sofria alguma discriminação racista. Né? É interessante, assim, ver a fala do Freud, ele criança descrevendo isso, e a gente estender essa percepção para todos os códigos que as nossas crianças recebem, né? Eu já atendi criança, filha de pais adotivos, que me procuraram porque a criança não tinha, criança negra, não tinha nem ninguém negro ao redor. Então, eles achavam que era interessante ela ter um contato com uma pessoa negra. Então, assim, eu me lembrei disso por conta do que você chamou de nosso fazer, né? Então, o nosso fazer, muitas vezes, ele propicia relações transformadoras. Né? Isso não é só uma frase, né? Isso é uma vivência, né? Eu vou voltar no que você falou, eu quero falar dessa coisa da violência. Tamires, até que hora que a gente vai? Que horas vamos, gurias? Mara, Lari. Olha, nós temos assim até às 19h30, mas a gente pode avançar um pouquinho, mas... Eu tô falando que eu tô perguntando que eu lembrava que era 19h30 e tô aqui, ó, 19h24, porque eu quero terminar com uma poesia, por isso que eu tô falando. Mas aí eu me organizo, pode ficar tranquilo. Gabriela, você pensou que você ia ficar livre? Não vai. Bom, é que ouvindo vocês, né, fiquei com vontade de compartilhar um caso que eu acompanho, assim, e que me inquieta bastante, e vem muito também ao encontro, assim, dessa tua última fala. Eu acompanho uma mãe branca, com quase 70 anos agora, e ela tem um filho de 20, Uhum, adotivo. uhum. E ela, na análise, tem descoberto que o filho dela é negro. Olha. E 20 anos depois, ela tá percebendo que o filho dela é negro e o quanto ela é um filho adotivo e do quanto ela não via isso, não viu isso durante a vida dele. E isso começa e daí ele, assim, ele estudou em colégios particulares, só de pessoas brancas, numa família de pessoas brancas, num meio branco, num meio embranquecedor, inclusive, porque ele é um guri negro de tom mais claro, sabe? Então, que ali nos lugares que circulou, passou por esse processo de embranquecimento, a um ponto de nem ela se dar conta, não sei. Mas daí ela começa a perceber quando ele diz assim: mãe, tô pensando em cortar o cabelo, o que que tu acha desse modelo aqui? E mostra famosos negros, né? Com o cabelo que ele se enxerga. Quando ele faz um bonequinho dele ali na internet, ele faz um bonequinho negro. Ele não faz um boneco. E é nesse movimento dele, ele mostrando para ela, que ela começa a perceber isso.
E, bom, vem muitas dores, muitas questões, assim, né? Do que foi essa vida sem enxergar o filho, de certa forma. O que ela Uhum, fez com isso? O que uhum, pode fazer agora? Enfim, uhum. é bem desafiador, assim, até porque eu sei que ele não tem terapia, e eu fico super angustiada, assim, com isso. Mas acompanhar ela, assim, é interessante, Fascinante, assim, e dolorido fascinante. também. E é difícil, é muito difícil, assim, porque é muita dor e ao mesmo tempo é um tempo de descoberta ainda e enfim, ainda não tenho muito pronto assim meu raciocínio sobre, sabe? Só Uhum. fiquei com vontade de compartilhar com vocês assim a partir do que vocês trouxeram. Então, mas, Gabriela, olha que bom que ela tem você, né? Entendeu? Porque você fornece o assoalho para ela conversar sobre isso. Uma vez que você tem, né, o letramento, há espaço na relação de vocês para vocês conversarem. Então, essa conversa tinha terminado no primeiro relato. Sabe aquela coisa? Descobri que meu filho é negro. Mas o que tem isso? Você deu tudo para ele? Você deu a melhor escola? Você dá a melhor... Tá resolvido, entendeu? Isso teria sido abortado no ninho. E que bom que ela tem espaço, né, com você para trabalhar toda essa outra adoção. Porque uma primeira adoção foi lá atrás, né? Agora ela está fazendo outra adoção. Descobrir. E é tão recorrente essa história, né? É tão recorrente, Gabriel. O tanto de escritores negros, pessoas que falam, o dia que eu descobri que eu era negra. É recorrente essa história. As pessoas, porque tem esse processo socializador de embranquecimento, então a pessoa demora um tempo para descobrir que ela é negra, mesmo ela sendo. Não sei como é que, né, o filho dela descobriu, como é que é o processo dele, se foi um processo muito doloroso, tá nas escolas, né? Mas assim, aqui comigo, os jovens adolescentes, eles sofrem muito quando tem essa disparidade. A gente tem um trabalho, né, do movimento nas escolas de periferia. Nas escolas de periferia você vê mesmo a estatística de metade, né? Mas nas escolas particulares, muitas vezes eles são os únicos da classe. Então, em muitos processos, a gente vê muita dor. Que bom que você está com ela e que bom que você está aproveitando. Você assistiu This Is Us, uma série? Ajuda Nossa, muito a sim, me lembra gente. muito, assim, muito. A gente até já conversou sobre, assim, ela já É, trouxe, enfim, já foi assunto, é. assim, porque é realmente algo que, que é aquela história ali, né, que aparece na série Uhum, representa muito bem, assim, e o quanto não era sobre o amor, né, nunca é, foi falta de amor ali, nunca foi, nunca foi. era outras coisas, né, e mesmo Mas não com todo deixa o de afeto ser. por mundo, era outras coisas que Uhum, ele precisava, né. sim. E não deixa de ser um ato defensivo, né? Quiçá amoroso, não ver desracializado, né? Então, é todo um processo que a pessoa tem que refazer. Gente, é, eu quero ler, para terminar a nossa fala, nossa roda, dizer que eu gostei muito de estar aqui, tá? E, né, quem sabe a gente vai ter aí outras oportunidades. A gente vai estar no congresso, né? Todo mundo aqui vai estar no congresso de Gramado, né? Porque é pertinho de mais seis, não tem justificativa. E com certeza a gente vai fazer algumas mesas, algumas situações para a gente conversar sobre esse tema que nos é tão caro. Eu quero ler um trecho, né, de uma poesia de um poeta aqui da minha terra que chama Carlos de Assunção. E esse poeta, gente,
ele é uma espécie de griot da nossa comunidade, né? Griot é aquele decano, né? Aquele idoso que, pela sua experiência, ele tenta agregar, né? Muita gente. Então, ele tem 96 anos, tá lúcido pra caramba, tá mais lúcido que eu acho, né? Ele é um advogado e um professor de francês, né? De letras, né? É professor emérito e tudo mais. E aí essa poesia dele chama Protesto. Eu não vou ler inteiro porque é muito longa, mas eu quero terminar com esse trecho dela, né? Um dia, sob ovações e rosas de alegria, jogaram-me de repente da prisão em que me achava para uma prisão mais ampla. Foi um cavalo de Troia, a liberdade que me deram. Havia serpentes futuras sob o manto do entusiasmo. Um dia, jogaram-me de repente como bagaços de cana, como palhas de café, como coisa imprestável que não servia para mais nada. Um dia, jogaram-me de repente nas sarjetas da Rua do Desamparo, sob ovações e rosas de alegria. Sempre sonhara com a liberdade, mas a liberdade que me deram foi mais ilusão que liberdade. Irmão, sou eu quem grita. Eu tenho fortes razões. Irmão, sou eu quem grita. Tenho mais necessidade de gritar que de respirar. Mas, irmão, fica sabendo, piedade não é o que eu quero. Piedade não me interessa. Os fracos pedem piedade. Eu quero coisa melhor. Eu não quero mais viver no porão da sociedade. Não quero ser marginal. Quero entrar em toda parte. Quero ser bem recebido. Basta de humilhações. Minha alma já está cansada. Eu quero o sol que é de todos. Quero a vida que é de todos. Ou alcanço tudo o que quero, ou gritarei a noite inteira. Como gritam os vulcões, como gritam os vendavais, como grita o mar, e nem a morte terá força para me fazer calar. Mesmo que voltem as costas as minhas palavras de fogo, não pararei de gritar, não pararei de gritar, não pararei de gritar. Maravilhoso, muito bom. Obrigada por Obrigada, gente. esse Obrigada. presente, por essa reflexão tão profunda que nos toca tanto e tem tudo a ver com a nossa luta, com as nossas identificações aqui. É uma alegria, uma satisfação e teremos novos encontros, com certeza. Estamos já ansiosos. Larissa, por favor, as palavras. Como é que é? Coraçãozinho para Para mim também. Muito obrigada, Josi. Obrigada, Eu gente. agradeço em nome do ESIP. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, grande abraço. Nos Grande vemos. abraço. Até. Obrigada a todos pela participação também. Até, gente. Até a próxima oportunidade, Tchau, pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.